Olá, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Tranquilo? Me avisem aí para eu dar início, ok? Você me vê? Me ouve? Pelo fone? Ótimo, boa tarde, Leonardo, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite aí pelo Fernando, pela equipe da SBGC. É sempre um prazer aí contribuir com as práticas que nós temos aqui na Algar Telecom no âmbito da gestão do conhecimento. Leonardo informou estar sem áudio, mas aparentemente está ok, né? Então eu vou só, qualquer dúvida, Leonardo, tenta ver aí nas suas configurações, eu acho que está ok. Mas eu vou falando devagar, só introduzindo, de forma que você consiga se ajustar. Bom, atualmente eu sou responsável pela área de gestão da inovação aqui na Algar Telecom, né? Então esse trabalho, eu enquanto pesquisador, né, sou mestre na área de estratégia e inovação na Universidade 9 de Julho de São Paulo. Em todo o meu trabalho de dissertação, eu estudei gestão do conhecimento. Então, acabei trazendo algumas práticas aqui para o âmbito da gestão da inovação, e o que eu apresentei no KM lá em novembro, então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, de forma, enfim, que a gente possa trocar conhecimento, que vocês possam contribuir com o que nós já fizemos, e também de repente, agregar com outras práticas e vocês terem uso ao sumo da informação do que é extraído a partir do que a gente chama de projeto Atalaia Inova. Ok? No convite deste evento, havia também uma colega minha aqui da Algar Telecom, a Sandra Machado. Ela teve um problema e não pôde estar conosco, mas depois aí coloco ela em contato com vocês. Certamente ela é guardiando o nosso método aqui na empresa, ela vai poder contribuir certamente aí com a troca de conhecimentos. Reinaldo está com áudio e vídeo, Marilene não está funcionando. Agora tudo certo. Então tenta entrar e sair, Marilene, para ver se funciona, ok? Bom, vamos em frente. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Fiquem à vontade aqui, estamos acompanhando pelo chat e a gente vai interagindo na medida da minha fala. Então, o nome do nosso projeto Atalaia Inova Algar Telecom, ele é pautado na utilização na base de conhecimento pública, tá? Para a prospecção de oportunidades e tendências no âmbito da inovação e de novas tecnologias, considerando que somos uma empresa de telecomunicações, né? Então, a Algar Telecom está sediada aqui na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Nós somos uma operadora, né, que atua no mercado, que a maioria de vocês conhece, a Claro, a Oi, a TIM, a Vivo, né? Então nós somos uma operadora também que oferece a maior parte de produtos e serviços que essas operadoras oferecem. No âmbito da pessoa física, tá? Aqui na nossa área de concessão, DDD 34, 35, 37, e 16 também, e na área da pessoa jurídica ali de Brasília para baixo, basicamente, com a fibra ótica, né? Temos um amplo oferecimento de serviços de banda larga para a empresa, serviços de TI, tecnologia da informação. Recentemente tivemos um cabo submarino que passou aí de Santos a Fortaleza, Boca Raton, para ampliar a capacidade de dados da nossa organização. E a gente está antenado com as tendências tecnológicas, não só no nosso mercado de atuação, mas o que acontece no mundo todo, de forma que a gente consiga, enfim, se antecipar e trazer novidades para os nossos clientes. A gente tem um propósito muito forte, não só na Algar Telecom, mas em todo o grupo Algar do Gente, Servir do Gente. Então a gente quer, por meio das tecnologias, ajudar os cidadãos, os nossos clientes, a terem mais eficiência nos seus negócios, tá? Na sua vida como um todo. Então,
em linhas gerais, é essa a atuação da Algar Telecom. A gente começou um trabalho de gestão da inovação no final de 2013. Eu tinha várias iniciativas no âmbito da pesquisa e desenvolvimento, mas estruturado como área de gestão e inovação no final de 2013, e de lá para cá a gente conseguiu andar muito rápido. A organização tem a inovação na sua estratégia, e isso permitiu que nós tivéssemos resultados bastante interessantes, reconhecimentos também, como a Iticanem, por meio da Época Negócios, pelo Valor Econômico e a Strategy A, pelo Prêmio Valor de Inovação, e também pelo Open Innovation Week, no ranking 100 Open Startups, na perspectiva de empresas nascentes como atrativas, a Algar Telecom sendo atrativa para o relacionamento com novas organizações. Então, isso só para dar um contexto geral para vocês de quem somos. Bom, a gente, nesse contexto de mudanças constantes, né, o mundo sendo absorvido, setores tradicionais da economia sendo absorvidos por novos negócios, né, a gente vê aí o ramo hoteleiro de turismo, hospitalidade, hospedagem, tendo o Airbnb hoje como principal empresa e não tem nenhum quarto de hotel. A gente vê o transporte pessoal tendo como principal organização global o Uber, que basicamente é um aplicativo que também não tem nenhum veículo. A gente, como operadora tradicional, pautada em cabos e conexões, né, a gente brinca tubos e conexões, a gente também tem essa preocupação. Hoje a gente tem um serviço essencial na casa das pessoas e nas empresas, que é a banda larga, é a conectividade, mas a gente tem outros serviços que têm caído em desuso nos últimos anos, como o telefone fixo, como a TV por assinatura, né? A gente vê o Netflix aí estando em todos os devices. Então, a gente está antenado para tentar descobrir o que é uma tendência, o que é uma oportunidade para que a gente amplie a oferta de serviços aos nossos clientes. Então, nesse contexto, né, como é que a gente procurou, por meio do Atalaia 9, que é um método, tá, que a gente tem aqui já no âmbito da análise da concorrência, a gente adaptou para inovação e tecnologia como uma ferramenta de inteligência competitiva antecipativa para a prospecção de oportunidades e tendências em inovação no segmento de tecnologias da informação e comunicação como um todo, tá? Não apenas para o nosso escopo de atuação atual. A questão do core business, né, a gente tem visto que muda muito nas empresas, né? É muito difícil as empresas se manterem com core business, com uma competência só, durante muito tempo. Então, a gente também está, por meio desse monitoramento, buscando aprender coisas novas de forma com que a gente consiga se posicionar na medida que coisas novas acontecem no mundo. Então, Atalaia, no dicionário, né, em linhas gerais, ele significa torre de observação, tá? E a gente aqui na empresa tem já há quase 10 anos ou próximo disso, esse método desenhado para a observação da concorrência. Como é que a concorrência está se comportando no mercado, tá? De forma que a gente consiga se preparar de maneira antecipativa. Então, quando a coisa está acontecendo hoje, isso é um papel da área de marketing, na verdade, na área comercial, tomar uma ação quando um concorrente está entrando no nosso mercado, na nossa área de atuação, na rua, na qual a gente tem uma estratégia de abordagem. Agora, quando a gente consegue antever os sinais da concorrência, aí a gente consegue ter uma ação mais estratégica sobre o assunto. É esse o objetivo, então, do Atalaia, olhar com antecedência. O nosso método, né, ele prevê, então, essa análise, o método, ele visa essa análise preditiva por meio do uso de dados, tá, a antecipação de resultados futuros. O Atalaia, eu não sei se vocês conseguem enxergar com bastante clareza, esse desenho, né, à esquerda, eu vou passar um pouquinho para que vocês entendam o contexto, tá? De forma que eu vou sempre criar o paralelo, né, do que a gente faz com a concorrência, que é algo que está acontecendo hoje, e como é que a gente adaptou para inovação e tecnologia. Por quê? Quando a gente fala na concorrência, naquilo que está acontecendo no mundo agora, e que tem uma ação por mês que vem, daqui a 2 meses, eu tenho um fluxo de informações bastante restrito. E isso, ele é, assim,
eu vou ter 100 informações para julgar, 200 no máximo. Quando a gente está falando de inovação e tecnologia, eu não estou falando da minha área de atuação, e eu não estou também falando só do Brasil. Mas eu estou falando do mundo inteiro, de qualquer lugar, e de lugares que a gente, às vezes, não está acompanhando, que a gente não tem acesso, que a gente não conhece. Então, a gente precisou, por meio do Atalaia 9, criar uma certa inteligência. E é isso que faz o Atalaia 9 ser um diferencial e que chamou a atenção na nossa explanação durante o KM Brasil. Bom, estou falando aqui, já se passou um tempinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu estiver falando muito rápido, fiquem à vontade para fazer comentários, ok? Bom, o primeiro passo, quando a gente cria os nossos atalaias, aqui, os nossos dispositivos de análise de tendência e oportunidades, é a criação do alvo, né? E o alvo nada mais é do que o cruzamento de temas e de atores. Então, temas são aqueles assuntos que nos interessam. E atores são as pessoas ou entidades que conhecem e que falam sobre esses assuntos. Este cruzamento é o que a gente determina como alvo. Então, lá atrás, mais ou menos no início de 2015, nós criamos o alvo do Atalaia 9, baseado no trabalho que o futurólogo fez aqui no Grupo Algar, apresentou no Grupo Algar em 2013, que é o Luiz Lasquilha. Foi um trabalho com tendências e oportunidades. E ele trouxe para a gente, na verdade, 13 tendências e oportunidades, e nós, por meio do nosso trabalho de gestão da inovação, nós incrementamos com algumas. Tem uma pergunta aqui, já vou incluí-la aqui na fala. Se o Atalaia trata a gestão do conhecimento de maneira transversal, área, unidade dedicada, ou em algum subprocesso de outras áreas. Hoje, quem cuida do Atalaia 9 especificamente é a gestão da inovação. Então, cada Atalaia tem o seu animador, que a gente chama. Então, o animador do Atalaia 9 sou eu, né, como responsável pela inovação, mas no Atalaia do varejo tem uma pessoa no varejo, o Atalaia de B2B tem uma pessoa no B2B e por aí vai. Agora estamos criando, por exemplo, um Atalaia regulatório, também tem uma pessoa de regulatório responsável pela animação e pela atualização e pela correção do conteúdo. Tá? Mas hoje, dentro da área o método, ele está sob responsabilidade da área de estratégia, da diretoria de estratégia da Algar Telecom, que tem essa ponte em todas as áreas, em todos os Atalaias, tá? Não sei se eu fui claro, Leonardo, se tiver alguma dúvida, fica à disposição para adicional, fica à disposição para refazê-la aqui. Bom, os temas, a gente percebeu também que temas não são puramente tecnológicos, mas que eles podem ser também comportamento do consumidor, tá? Então, se vocês observarem o que a gente colocou aqui, eu tenho desde Big Data, Internet das Coisas, e segunda tela, a servitização, né? A gente vê um movimento forte da indústria do comércio transformando seus produtos em serviços, mas a gente vê também alguns componentes que tangem ao comportamento do consumidor. Como, por exemplo, imagem, status, exclusividade, necessidade das pessoas se sentirem únicas, instantaneidade e imediatismo. Quando a gente vê na timeline do Facebook, as pessoas começam a tomar posições com base no título da notícia. E não tem o trabalho, não tem o tempo, não tem, às vezes, até preguiça de entrar na notícia, de ler o todo. Um pouquinho, 140 caracteres hoje são suficientes para as pessoas tomarem decisões, né? Então, como é que a gente aprende nesse contexto e como é que a gente trabalha? E por aí vai. Tá? E aí, a partir desses temas, então, nós fizemos um mapeamento de atores capazes e que são referências ou que são que falam bastante sobre o assunto nas redes sociais, em eventos. Tá? Nós fizemos um mapeamento de redes sociais dessas pessoas, sites, RSS, né, que puxam as notícias, as informações do que esses atores compartilham.
e veículos de imprensa também, nos quais essas pessoas costumam falar bastante. E isso dá um volume bastante grande, né? Porque quando a gente fala isso no contexto também nacional e internacional. Então, é um mapeamento que foge do manual. Por isso que o Nota 9 ele teve um incremento automatizado e que nos ajudou bastante como plataforma de repositório de conhecimento. Esse repositório, a gente usou um parceiro que nós conhecemos no KM de 2014, lá em Curitiba, 2013, 14, foi um evento, foi o KM anterior, tá? Em Florianópolis, desculpa. Na parte de exposição, ele estava lá com o stand, que é a Branded, e nós nos aproximamos dele e começamos a construir uma plataforma que nos ajudasse a automatizar o processo de rastreamento, de seleção desses sinais e da memória de tudo isso, desse armazenamento. Porque se a gente começou a fazer isso de maneira manual, ou seja, quando uma pessoa, um colega nosso aqui de empresa, via uma matéria nas redes sociais, em sites, em newsletters, eles compartilhavam por e-mail conosco. Só que assim, em coisa de 1 a 2 semanas, nós já tínhamos 500 informações, 500 sinais para avaliar. Não dá. Né? 500 sinais para avaliar, isso eu preciso ter muita gente trabalhando em cima disso. Então, por isso que a Branded nos ajudou, na figura do Rafael Lamado, a criar uma plataforma que tagueasse as notícias de forma inteligente em prol dos temas que nos interessam. Então, aqui está muito pequeno no exemplo, mas você tem uma matéria que foi postada no Canaltech, ela tem o título, ela tem o link dessa matéria, mas a leitura da plataforma, que a plataforma fez sobre essa matéria, a classifica como mobilidade, como uma matéria que fala de mobilidade. E isso, para a gente, facilita na busca e na leitura das informações. Na época do KM, nós tínhamos 1 ano de plataforma rodando, agora no KM, que foi no final do ano, nós tínhamos pouco mais de quase 6 milhões de informações. E agora, para vocês terem noção, nós estamos em maio, nós temos quase 10 milhões já. É muita coisa. Todas essas informações são tagueadas, não com base no tema, mas cada tema tem um grupo de descritores que ajuda a entender melhor o tema. A faz uma leitura inteligente disso, que nos ajuda no catálogo e na seleção dessas informações. Ok? Isso não tem inteligência, não tem inteligência do ponto de vista da estratégia, porque ele simplesmente vai nos dizer, daquele todo de 10 milhões de informações, o que tem a ver com determinado assunto. A gente precisa, dentro do nosso método, a partir do momento que eu seleciono um alvo, rastreio, faço a seleção disso e crio uma memória, eu preciso criar sentido para isso. Porque aí, de fato, está a inteligência para tomarmos decisões no âmbito da estratégia e que, de fato, faça sentido o MTV e da inteligência competitiva. Então, nós utilizamos um outro parceiro, que é a empresa Mob, para mineração de dados, né, principalmente no Twitter, mas com base nesse repositório completo que nós fomos criando no decorrer do tempo, para fazer, por meio do ad crawling, criar matrizes de relevância nas quais a gente conseguisse cruzar os temas e os seus descritores. Então, nós criamos uma matriz, né, que foi uma matriz próxima a essa, eu já vou entrar no detalhe dela, de 200 descritores no eixo X, 200 no eixo Y, que nos ajudasse a encontrar relevâncias estatísticas no cruzamento. Temos uma pergunta: como podemos ter acesso ao conteúdo? Tem alguma restrição? Marilene, hoje, essa plataforma, na sua versão 1, ela está apenas para uso interno da área de estratégia da UH Telecom. A gente agora está
Acabamos de começar, na semana retrasada, a versão 2 dessa plataforma, de maneira que essa tela que eu vou mostrar para vocês, que é a tela de relevância, ela seja acessível para a comunidade de maneira geral, ok? E aí a gente consiga ter contribuições não só dos associados em geral da Algar Telecom, mas também de toda a rede de inovação do Brasil, que queira ter acesso, que queira extrair informações daí. Porque a inteligência da plataforma não está no mapeamento do web crawling, mas sim na inteligência que a gente tira por trás disso. Ok? Esse web crawling, que é essa tela que eu mostro para vocês agora, ela tem, então, vários descritores no eixo Y, vários descritores no eixo X, e aí a gente pode enxergar, como no exemplo, o mouse é uma plataforma dinâmica. Quando eu clico, né, no exemplo aqui, eu tenho uma mãozinha em cima de um cruzamento, que é Internet das Coisas com o futuro. E ele traz aqui um número bastante elevado de compartilhamentos. Nós criamos um range de compartilhamentos, que eu já vou falar um pouquinho, de forma que a gente entenda o que é sinal fraco, sinal forte, e como a gente consegue trabalhar no âmbito antecipativo ou aquilo que a área de marketing precisa, de alguma forma, tomar ação. Uma pergunta, seria algo parecido com os conceitos de inteligência do conhecimento cognitivo, como o projeto Watson EDM? Sim, Leonardo. Sim, nós utilizamos, na verdade, todo esse conhecimento. Nós já fizemos hackathons para as áreas de negócios, aqui, a área de atendimento também, com as APIs do Watson, tá? Ou, na verdade, com as APIs do BlueBix, né, que é maior do que o Watson, é uma componente disso, mas a gente criou os algoritmos à luz da nossa necessidade. Mas sim, a gente aprendeu, a gente conhece o Watson, mas para o contexto que a gente precisava, naquele momento, né, foi em meados de 2015 ainda, nós criamos os nossos próprios algoritmos para aprender por meio da nossa necessidade específica. Tá? Agora, nessa nova fase do projeto, talvez o Watson tenha evoluído a ponto de podermos utilizá-lo. Na época, a gente não foi possível, tá bom? Até por uma questão de repertório de conhecimento, o que é a nossa plataforma aqui? Isso até então estamos no nosso repositório de conhecimento. Quando a gente vai para uma reunião de alinhamento de estratégia, quando a gente vai para uma definição de temas que norteiam a inovação da companhia, a gente precisa do envolvimento dos principais executivos, em nível de diretor, de coordenador. E a gente precisa levar repertório para esse público. Então, ao clicar no item, né, quando a gente tem aqui Internet das Coisas e Futuro, ele aparece os principais itens compartilhados em redes sociais, com o número de compartilhamentos, de forma que a gente consiga ir à fonte daquilo que é relevante no mundo. Tá? Essa plataforma, ela trabalha com as informações em inglês e português, e aí a gente tem acesso direto ao conhecimento que foi bastante compartilhado. Seja ele tratando o tema de forma negativa ou positiva. Isso também é muito importante a gente ver a visão do mundo sobre o assunto. Olha, eu vou falar para vocês agora o que significam essas cores. Vocês estão vendo vários quadradinhos com verdes mais fortes e com verdes mais fracos. Então, nós criamos como se fosse, né, um ciclo de vida do sinal, tá? Das oportunidades mapeadas. Então, aquilo que a gente tem no nosso eixo Y, tá? O conhecimento compartilhado, a quantidade de conhecimento compartilhado em detrimento do tempo, tá? Então, conhecimento recente, com poucos compartilhamentos, a gente entende ele como um sinal fraco. Que, de fato, esse é um assunto que a gente, pela nossa estratégia de inovação, a gente fica de olho, mas a gente não toma a atitude imediata. Por quê? Porque nós não temos a pretensão de ser um grande protagonista da inovação mundial. Nós não vamos incluir ou lançar primeiro uma inovação tecnológica global. Né? Nós temos um interesse, uma estratégia muito focada em
trazer rápido aquilo que está acontecendo de bacana por aí, no mundo, certo? Então, o que nos interessa, de verdade, onde a gente toma ação, é esse verdinho aqui, que são os temas que estão de 1 a 3 anos para acontecer, para ser novidade, de fato, no Brasil e no mundo. Então, esse verdinho, que tem um número de compartilhamentos em ascensão, tá? Pela estatística, isso nos interessa bastante. Ao mesmo tempo que do caminho dele até ser um sinal forte, que é aquele que está no pico de compartilhamentos. Quando a gente olha a história, a gente percebe que está no pico e que dali para é uma oportunidade que o mundo está trabalhando nisso neste momento e já tem grandes players aproveitando as oportunidades. E a gente começa, quando a gente começa a tirar fotos no caminho, a gente percebe que tem temas em declínio, que são aqueles que começaram, criaram uma certa robustez, que muitas empresas, grandes, pequenas, startups, estão trabalhando no assunto, e agora ele já começa a deixar de ser um tema de moda, tá? Então, esse tema em declínio também a gente monitora. Por quê? Porque também tem oportunidade no declínio. Porque ele pode ser um declínio nos Estados Unidos, na Europa, na China, em outro contexto. Então, para a gente também interessa. Então, tem uma série de aprendizados aqui que a gente monitora para a tomada de atitude. Está muito pequeno na tela, eu cheguei a compartilhar nos materiais do evento, eu não sei se todos tiverem acesso, depois vocês podem consultar, entrar em contato para que a gente compartilhe o material completo com os senhores. Mas, se eu pego, então, o ciclo de vida e ploto em cima do breadcrumb, o resultado do breadcrumb, eu consigo identificar uma série de oportunidades em queda, em crescimento, sinais fortes e sinais fracos. E aí, isso para a gente é uma informação estática, no âmbito de que só isso não é suficiente para a tomada de decisão da companhia. Então, aí a gente vai, com base nesse trabalho sumarizado, a gente trabalhou na criação de um workshop com cabeças pensantes, pessoas mais cri-cris da empresa, são bacanas, porque elas têm condições de criticar e de nos ajudar a criar cenários. Tá? Então, por exemplo, no nosso primeiro trabalho de webcam lá no final de 2015, nós criamos 4 cenários. Aqui a gente tem um sumo disso para a atividade, porque a inteligência está na descrição disso, está no cenário completo de cada um desses cenários. Então, a alteração do modo de vida nas cidades é um cenário, né, todos eles são comportamentais, no qual a gente trabalha as tecnologias aí dentro. Então, a gente não é drivado pela tecnologia, mas sim pela necessidade do consumidor, das pessoas e da forma com as quais as empresas estão se preparando para o futuro. Alteração do modo de vida nas cidades, foi um cenário. Relação de posse e uso do dinheiro também, a gente percebe já algumas mudanças nas gerações mais jovens com relação a esse assunto. E os dados nos trouxeram também um cenário desse. Expansão da percepção de realidade, muito pautado nos nossos dispositivos móveis, que estão conosco o tempo inteiro, mas também na realidade aumentada, na realidade virtual, nessas novas tecnologias. E, por fim, a vida quantificada, né? Hoje a gente tem o celular, que nos dá uma série de informações, a gente tem relógios inteligentes que medem o nosso pulso, tem uma luzinha verde que fica aqui, dando uma série de informações. E eu, recentemente, pela semana passada, eu coloquei um chip aqui na minha mão, né, NFC, que também traz uma série de informações e permite com que a gente compartilhe e esteja o tempo inteiro conectado, transformando o nosso corpo numa coisa no contexto da internet das coisas. Enfim, tem uma oportunidade, a gente acha que tem uma oportunidade aí, mas enfim, criamos os cenários e a partir daí a nossa organização criou estratégias para sua atuação com empresas startups, para fomentar ideias do público interno que fossem transformadas em protótipos, em projetos, para ajudar na concepção ou no alinhamento dos planos de marketing e por aí vai.
Uma pergunta do André: o ciclo de vida das oportunidades é avaliado com base no histórico e intensidade de compartilhamento, certo? Isso mesmo. A gente, a intensidade do compartilhamento das mesmas informações nas redes sociais, isso acaba trazendo um grupo de interesse para o mesmo assunto. E isso traz para a gente esses picos, né? Então, eu vou voltar lá no slide. Então, quando eu venho aqui, né, nesse ciclo de vida, quando a gente olha esse amarelo, sinal forte, né? Em algum momento, ao tirar fotos, por exemplo, mensais do comportamento dos compartilhamentos, a gente percebe que as informações elas atuam como esse gráfico simples de ciclo de vida que é aplicado em vários outros setores, né, do conhecimento, e a gente adaptou para o nosso processo de inteligência competitiva para inovação e tecnologia. Ok, André? Acho que eu espero ter respondido sua pergunta. Então, com base em tudo isso, né, o que a gente teve de resultados do Atalaí 9? Esse monitoramento de tempo real dos temas, que são de interesse estratégico da organização, essa descoberta de tendências e oportunidades. Então, a gente, por exemplo, hoje, já há 18 meses, pouco mais do que isso, quase 2 anos, a gente tem um projeto de cidades inteligentes, com protótipos e iniciativas específicas oriundas do que a gente teve de criação de sentido do Atalaí 9. Então, isso nos ajuda a descobrir tendências e atuar em prol delas. Com bolsistas, por exemplo, do CNPq, específicos para ajudar o nosso orientação dos movimentos internos e externos de inovação. Tá? A nossa tese hoje do programa de aceleração que a gente roda em São Paulo com a aceleradora ACE, usa um pouco dessas informações e por aí vai. E essa geração de conteúdo para reuniões de alinhamento da estratégia. Então, nosso diretor, por vezes, o responsável por essas reuniões, pode pedir para a gente conteúdos, outras áreas que têm as suas estratégias, né, dentro do Balance Scorecard da organização, o desmembramento da estratégia que vai para as áreas, para as diversas áreas da organização, eles podem nos pedir conteúdo e a gente oferece a partir do que a gente tem mapeado. Mas a gente também teve muitos aprendizados, que é o que a gente está trabalhando agora na nossa segunda versão. Desculpa, a gente precisa ampliar essas pesquisas de web crawling, né, para que a gente dissemine esse conhecimento na organização, ou seja, para que a área de estratégia não seja a única detentora do conhecimento sobre temas, atores, mas para que as diversas áreas possam, na medida que precisem buscar uma informação, elas saibam criar isso. Hoje, esse conhecimento está, de montar esse quebra-cabeça, de montar esses eixos, está aqui conosco. A gente tinha proposto, né, criar um núcleo na área de gestão e inovação, mas, na verdade, na área da estratégia, esse núcleo foi criado de forma multidisciplinar para facilitar o repasse e a disseminação desse conhecimento, ok? E a gente precisa criar mecanismos, né, nessa nova versão a gente está fazendo isso, para identificar a temporalidade das tendências de forma automática e não manual. Eu precisava exportar essas informações por Excel para fazer esse acompanhamento, identificar a temporalidade, isso não é adequado, tá? Então a gente está trabalhando nisso. E outra coisa também que a gente implementou na nova versão, que é a localização da informação. Voltando lá aqui um pouquinho, olha, quando eu falo temas em declínio, a gente tem, por exemplo, automação residencial e segurança como um tema em declínio no mundo. Pela estatística, vem essa informação. Só que ele não é um declínio na realidade brasileira. Eu posso garantir, né, que nem todos os senhores têm as suas casas automatizadas, né, no âmbito da segurança ainda. Tá? Então, por quê? Porque isso ainda não foi massificado, ainda é muito caro, ainda não tem modelos de negócios que viabilizem de maneira popular esse assunto. Então, a gente também quer plotar essas informações no mapa.
tá? No mapa mundi, porque às vezes a China está mega avançada e o Brasil não, tá? Então eu tenho a gente tem esse desafio agora para a próxima versão. O nome do parceiro que ajudou, então, são 2 parceiros, tá, Leonardo? Tem o parceiro do repositório de conhecimento e de toda a parte de tagueamento, leitura dos atores e do tagueamento dos temas, que é a brainedai.ai, tá? Depois também eu passo direitinho os contatos. Eu vou até digitar para ficar mais fácil. Tá? E também nós temos a Mob, que faz um trabalho super bacana. Eu já tinha utilizado, eu venho do Sebrae São Paulo, né? Há 4 anos atrás eu trabalhei no Sebrae, e ele tem um trabalho super bacana com a Seminéticos, com algumas consultorias, muito interessante, de web crawling. Então, esses 2 parceiros em conjunto nos ajudaram na criação do Atalaia e 9. Certo? Então, em linhas gerais, pessoal, esse é o caso como um todo, e fico à disposição para tirar dúvidas, enfim, o que vocês tiverem aí, também, inclusive contribuições e críticas ao nosso modelo. A gente está aqui para aprender. Obrigado, senhor. Não vejo perguntas, tudo bem? Foi só isso. Fernando, quer puxar alguma coisa? O Fernando sempre gosta de perguntar, né? Então fiquem à vontade aí para tirar dúvidas enfim, a gente conseguir evoluir. Uma pergunta que surgiu na apresentação no KM foi quando que essa plataforma vai estar disponível para venda, para comercialização, né? Isso foi em novembro, dezembro. A gente agora conseguiu evoluir nas parcerias, tá? Então a gente espera aí que nos próximos 90 dias, no mais tardar, a gente consiga ter a segunda versão pronta. A Amanda pergunta como os sinais fracos são utilizados, né? Os sinais fracos, Amanda, todos os tipos de sinais, eles servem para pautar a criação de sentido, né? Que basicamente é a construção de cenários. Então a gente usa os sinais fracos e os temas em ascensão. Por quê? Os sinais fortes e os temas em declínio, a gente usa eles muito com as áreas de marketing, para pautar previsões do plano de marketing, ou seja, daquilo que já está no planejamento da organização. É aquilo que tem negócio. Sinal fraco e tema em ascensão, muitas vezes não tem negócio, porque a introdução de uma nova tecnologia, de um novo produto no mercado, que ainda está muito no caráter da novidade, é uma área de P&D de uma empresa que está fazendo um piloto. Então, o sinal fraco a gente encontra muito dessas soluções, tá? Então, a gente usa o sinal fraco e o tema em ascensão, e o sinal em ascensão, são os mais importantes para a criação de sentido antecipativo para a inovação e tecnologia. Marilene está perguntando, talvez o ideal seja criar algo sobre a Atalaia Workplace. Só para contextualizar, a Marilene é uma associada aqui da UR Telecom, e o Workplace é o Facebook for Business, né, que a gente usa aqui internamente. Vamos criar sim, Leninha, obrigado aí pela sugestão. Eu acho que vale a gente criar um grupo que a gente consiga compartilhar mais informações. Fica aqui como tarefa para a gente, tá bom? Obrigado aí pela sugestão. Fernando pergunta se já tem um negócio rodando a partir do Atalaia ou ainda estão em MVP. Enquanto negócio, Fernando, talvez nem chegue nesse ponto, tá? Muito provavelmente ele vai se tornar uma plataforma de compartilhamento e captura de conhecimento, tá? A gente entende que na medida que a plataforma esteja acessível por mais organizações, né, por gestores de inovação, gestores de tecnologia e de gestão do conhecimento de outras organizações, a acurácia dela vai melhorando com mais contribuições. Então a gente espera que os relatórios oriundos desse conhecimento sejam, obviamente, de âmbito interno, porque eles ajudam a nortear a nossa estratégia, mas os resultados do web crawling, que é uma informação estática, sejam de uso público, tá? Essa é a nossa pretensão no momento, ok?
A Amanda pergunta se a rede social utilizada é o Twitter apenas. Não, a gente usa a gente usa Facebook, LinkedIn, Twitter e Lattes, né, aí colocando como uma possibilidade de captura de informações, as plataformas abertas de propriedade intelectual no repositório do conhecimento, né? Então, na plataforma que vai buscar a informação e tagueá-la. Para a construção do editor, que foi esse website que eu apresentei para vocês, ela sim utilizou apenas o Twitter, tá? Considerando que fora do Brasil a gente tem um amplo compartilhamento por meio do Twitter. Lembrando que o Twitter muitas vezes ele tem um link, tá? Então o web crawling considera a busca dentro dos links, tá? E não apenas os 140 caracteres, porque senão isso não seria suficiente, tá? Então o web crawling vai do Twitter para uma página na web. Ok? Agora, para a próxima versão, a gente está expandindo as redes sociais. Como a gente define os temas futuros a serem monitorados? A gente entende que não tem uma agilidade muito grande para mudar os temas de futuro. Então, a gente utilizou os temas de tendência, né, que foram postos pelo Futurólogo em 2013 para os próximos 10 anos. A gente utilizou eles em 2015 e mantém eles até hoje. A gente acredita ter uma revisão disso agora, nesse próximo semestre, mas a gente acha que não é tão rápido assim a mudança, até porque a gente trabalha numa grande empresa e a grande empresa não tem agilidade suficiente para tomar ação dentro do mesmo ano em cima da inovação. Então, a gente faz um monitoramento mensal, aí talvez a cada ano, a cada 2 anos, seja o tempo adequado para revisões. Tá? André disse, se não estou enganado, você disse que o crítico é a análise, não tanto o web crawling, é mesmo? Alguma dica para facilitar a análise? A dica que a gente dá, porque o web crawling, você cria a estatística, né, todos os algoritmos, a plataforma, beleza. É tecnologia, basicamente. Por isso, eu acho que a inteligência está na análise, na que a gente chama de criação de sentido, porque isso envolve a interpretação do ser humano. Quando você diz de dica para facilitar a análise, é criar um bom método de workshop, tá? Então, usar essas metodologias participativas. Eu tive a oportunidade de participar do curso com o Luiz Algarra, né, de metodologias participativas da SBGC promoveu, acho que uns 3 anos atrás, 4, são 5 anos atrás eu participei, e isso ajudou muito, junto com os parceiros, a criar este momento, tá? De criação de cenários. Então, de aproveitar melhor o conhecimento dos indivíduos, da organização, para criar cenários. Então, isso é muito importante, ter um bom método de articulação de boas pessoas. Não sei se ficou claro, André, qualquer coisa, estou à disposição para complementar. Obrigado, Amanda, pelo feedback. Se tiver também algum complemento, quiser saber um pouquinho mais, depois os contatos ficam à disposição. Tá? Eu vou anotar aqui no chat o nosso e-mail aqui. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Quem quiser a apresentação, a gente compartilha com o maior prazer. Sabrina está aqui acompanhando comigo, Diogo e Thiago. Eles podem também ajudá-los em todo o assunto. Vamos lá, o Sadal perguntou, a análise que é feita pelo web crawling consegue filtrar os textos que porventura sejam inconsistentes? Digo que podem ser achados textos que têm as tags, mas que não sejam coerentes. Perfeito, Sadal, a análise é feita no âmbito de contexto, tá? E não apenas de palavras. O tagueamento, ele não busca palavras exatas, ele busca contexto daquelas palavras. Então, quando eu falo de internet das coisas, muito provavelmente, quer dizer, não necessariamente, os principais compartilhamentos pela internet das coisas, pela internet das coisas do texto, tá? Mas ele vai pelo contexto do assunto, tá? Não só do tema, mas também dos descritores. Isso ajuda a gente a ter uma fidedignidade maior naquilo que a gente traz de sumo. A gente, antes de fazer o web crawling, a gente fez vários testes para tirar tudo aquilo que de fato não tinha coerência.
e hoje a gente está com uma assertividade bastante grande nesse tagueamento. Valeu, podem fazer o download de slides. Beleza, obrigado, Alessandro, pela dica. Então, o download já pode ser feito direto pela plataforma aqui. Se alguém não conseguir, fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail conosco. Vamos lá, gente. Estou à disposição aqui para fazer perguntas, enquanto isso, bebo água. Sadol, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas com clareza você fica à vontade para complementar. E se aparecer alguma pergunta para vocês que eu não esteja ouvindo aqui, se avisa, tá? Fernando, como animador de webinars, fique à vontade aí para fazer pergunta. Bem, gente, eu acho que está tranquilo, então. Excelente. Obrigado, Fernando, aí pelo convite novamente. É um prazer para mim, para o Algar Telecom, né? A gente compartilhou aqui internamente para que outros colegas associados participassem. É sempre um prazer e uma honra compartilhar e participar da SBGC. Eu, como pessoa física, já participava. Então, contem sempre conosco, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa é só chamar.